Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o elenco do Vitória. Será que está pronto para a disputa da Série A ou precisa, por exemplo, de mais contratações? Vou comentar aqui com vocês, utilizar como base também as últimas escalações, para os compromissos na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano também, e analisar o elenco no geral, se está realmente interessante para a Série A, se vai chegar mais reforços ou não. Vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a próxima meta para a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, que é chegar a 55 mil inscritos aqui no YouTube. Falta um pouco menos de 700 inscritos no canal. Certamente você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então eu vou deixar aqui para vocês, primeiramente, como base, a escalação desse último duelo contra o ABC. Então, terceira rodada da Copa do Nordeste. Tendo aí no gol Muriel, lateral esquerdo Zeca, zaga com Wagner Leonardo na esquerda e Camutanga na direita, e o Lucas Esteves como titular na lateral esquerda. Meio de campo com o William Oliveira, tendo ali a opção do Caio Vinícius pelo lado direito, o meio ofensivo o Mateuzinho, pelas beiradas o Yuri Castilho e o Oswaldo, e centralizado o Alejandro, Ainda tendo opções no banco, que, por exemplo, como, uma opção interessante do Daniel Júnior, que jogou bem, esse duelo. Tem aqui também, por exemplo, algumas opções como o Zé Hugo, que já jogou com frequência, João Vitor, enfim. Vale lembrar também que ainda tem, por exemplo, oh meu Deus, esquecendo o nome do jogador. Enfim, algumas opções aí para beirada, o Léo Gamalho, que eu ia falar, que está lesionado. Enfim, aqui está a análise geral do elenco, que eu uso o site ou Gol para analisar as contratações e como que está o time até aqui. No geral, esse time aqui melhorou ou piorou do que estava da Série B do ano passado. Manteve algumas peças importantes, como o Zeca, o Wagner Leonardo, que já tinha se destacado, o Oswaldo, o Castilho chegou na reta final do ano, mas ainda teve essa sua permanência. Porém, é óbvio que para a disputa da Série A, ainda assim tem que chegar contratações mais relevantes, Eu acredito que vai chegar mais um meia, É óbvio que, por exemplo, um meia de criação já tem o Luan, que pode fazer essa função, e o próprio Daniel Júnior, aqui no meio de campo, mas não ficaria surpreso se chegasse um atleta como um meio-campista central, uma função parecida que pode fazer, por exemplo, o Rodrigo Andrade, por exemplo, que fez na temporada passada. Não acho que seja um meio de campo para volantes ruim, com, por exemplo, Rodrigo Andrade e o Dudu, que já estavam ano passado, se destacaram muito na reta final da Série B. Chegou o Caio Vinícius e o William Oliveira, que tem jogado até com uma certa frequência, com o Léo Condé. Na meia, ainda sem o Luan, tem jogado, por exemplo, o Mateuzinho, de 26 anos, que na temporada passada, 27 jogos, 2 gols. Acredito que não deve se manter como titular para a Série A, muito por conta do Luan, que deve assumir essa função, ou até mesmo jogar pela beirada, não ficaria surpreso de acontecer. Indo aqui para trás, o gol também não acho ruim, até porque teve a permanência do Arcanjo, e mesmo assim o Muriel foi contratado para ser o titular. E olha que o Arcanjo até que foi bem no ano passado, 47 jogos, tinha 5 jogos nesse ano e uma partida do Muriel. Vai ser uma disputa boa, mas ainda acho que o Arcanjo tem vantagem nessa. Na zaga, eu diria que um zagueiro pelo lado direito não ficaria surpreso se chegasse. Tem o Zapata, que foi contratado bem experiente, 37 anos, acho que uma zaga, ele e o Wagner Leonardo, para a Série A, não acho uma zaga ruim, O Zapata, então, foi confirmado como reforço, tem 2 partidas, os 2 últimos jogos contra o Jequié, derrota, e nesse último jogo contra o ABC, acabou jogando só 12 minutos. Acho que aos poucos vai conseguir essa função como titular. Não ficaria surpreso se chegasse mais um zagueiro para complemento de elenco, Uma temporada tão grande como essa, eu acho que é necessário. Eu acho interessante na lateral direita e na lateral esquerda, que tem boas opções. Por exemplo, o Zeca pode jogar nas 2 funções, lateral direito ou lateral esquerdo. Raul Cáceres como lateral direito, Lucas Esteves jogou esse último jogo na lateral esquerda e vai disputar na posição com o PK, que joga aí pela lateral também. Tem 5 partidas e o Lucas Esteves jogando esse último jogo. Eu acho que está bem servido as laterais até aqui. Ficaria como um zagueiro, uma opção para chegar daqui para o final do ano. Um meio campista, um atleta que faz um meio de campo central, seja um meia de criação, mas pode jogar também como um segundo volante. Eu acho que um atleta para marcar, para ajudar defensivamente, tanto o William Oliveira quanto o Rodrigo Andrade faz muito bem essa função. Caio Vinícius também, não tem como negar, nesses últimos anos aqui, pode ver que ele não é um atleta de marcar muitos gols. Jogou bem em 2022 pelo Goiás, ficou parado em 2023 e agora então chega como opção. Gosto do jogador, acho que é um atleta com grande potencial, 25 anos de idade. Por ataque, tem essas 2 opções para camisa 9, se você for analisar então friamente, quem são as alternativas para ser um camisa 9 é o Alejandro e o Léo Gamalho. É óbvio que, por exemplo, o Yuri Castilho pode jogar centralizado,
mas até por estar jogando com o Alejandro, ele tem jogado mais pelas beiradas e tem indo bem, né? 7 jogos, 2 gols até aqui, 3 gols na reta final do ano passado. Léo Gamalho deve voltar daqui a algum tempo, né? Então acho que um centroavante fixo, acho que a partir de agora vira como uma das principais prioridades. Tem o Eric Castilho, né? Nome super parecido também, ponta que tem 5 jogos até aqui, ainda não marcou nenhum gol. Jogou bem pelo Alcas, até na Libertadores, contra o Flamengo e tudo mais. Chegou para ser uma alternativa. Eu acho que de ponta o Vitória tem algumas opções. Por exemplo, o Oswaldo, que tem sido titular. O Yuri Castilho vive uma boa fase, então não acho que sejam jogadores ruins. Ó. O Oswaldo mesmo, 36 anos e mesmo assim segue numa fase fisicamente falando muito boa. Nessa temporada mesmo ele soma 7 jogos, 2 gols. Ano passado 50 jogos, 8 gols e 10 assistências. Não é à toa que o Vitória renovou com ele para a Série A. E tem no banco ainda o Everaldo, que eu não falei, né? É uma opção ali para o segundo tempo. Tem ainda, por exemplo, o Castilho. Tem outras alternativas igual o Yuri Castilho, que pode jogar como ponta. Lembrando que camisa 9 tem o Caio Dantas, mas eu ainda acho que mais ou menos, sabe? Ainda falta demonstrar mais futebol esses dois centroavantes. O Alejandro, então, 5 jogos e 1 gol marcado até aqui. Acredito que as principais prioridades no Vitória hoje: um zagueiro para ser reserva, principal opção, um meio-campista para fazer esse papel como meio-campista central, e uma opção que chega para o ataque, um atleta titular indiscutível, né? É aquela coisa, tá um time ruim com cara de Série B? Não. Só que, no geral, acho que tem sim que ter algumas chegadas de reforços mais importantes que cheguem com um certo protagonismo, e isso com certeza vai acontecer. O próprio presidente Fábio Mota já falou sobre isso, né, que as cotas de transmissão pagas depois do campeonato estadual, e geralmente é uma oportunidade muito boa. Não só porque o clube está na Série A e recebe, né, esse dinheiro e consegue atrair jogadores pela visibilidade, mas também porque muitos atletas se destacam nos campeonatos estaduais. Então, às vezes o cara foi bem no Campeonato Paulista e chega para ser um meio titular, ou um zagueiro pelo lado direito, quem sabe até como titular, ou um ponta pelas beiradas. Pode ser uma boa opção, e jogadores que não vinham se destacando muito, não vinham tendo espaço por outras equipes e acabam chegando, né? Por exemplo, teve especulação do Natan, do Grêmio, ex-Atlético Mineiro, ex-Fluminense. Eu acho que é um jogador que cabe nesse perfil. Por exemplo, o início de Série A, né? Terminou o estadual, o atleta não está jogando pelo Grêmio, só 4 jogos nesse ano, 26 no ano passado, quase todos como reserva, e aí poderia chegar para uma Série A para o Vitória e ser um titular. Pensa, muito melhor para o jogador do que ficar como reserva no Grêmio, né? 27 anos, dá pra ver que a função dele é um meia central, jogava como meia ofensivo, mas pode jogar mais recuado. Então acho que o Vitória vai aproveitar muito bem essa janela, que encerra agora dia 7 de março. Não ficaria surpreso se não chegasse mais ninguém, mas ali quando terminar o estadual, pro início da Série A, eu ficaria realmente atento, porque deve chegar mais reforços. E para você ficar por dentro, né, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, assim sempre quando sair um vídeo novo, né, se ativando as notificações, já recebe na tela do seu celular. Vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos do Vitória que nós já trouxemos aqui no canal, tá tudo aqui na tela final para vocês, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!